Eu soube que ele ia me deixar muito antes de ele dizer qualquer coisa. A gente sente quando o amor azeda, igual leite esquecido no fogão. Os olhos dele já não me procuravam. O toque já vinha frio, e até o jeito de me chamar, antes minha velha com carinho, virou só "ô mulher". Mesmo assim, continuei ali, firme, cuidando dele, como prometi diante de Deus e de tanta gente que nem lembra mais. Era começo de inverno em Barbacena, aquele frio que parece cortar até o pensamento. Paulo já mal andava, e eu levantava todo dia às 5 para esquentar a água do banho, preparar o mingau e ajeitar os remédios na caixinha. Às vezes, ele me olhava com raiva, como se eu fosse culpada pela doença dele. Se não fosse essa tosse, eu ainda era homem, dizia. Eu engolia calada. Não respondia. Sabia que era a doença falando, não ele. Ou talvez fosse ele mesmo, e eu que não queria admitir. Os dias foram ficando iguais. O som do oxigênio chiando, o cheiro do remédio e o barulho dos galos no quintal. Eu já não sabia se era segunda ou domingo. Cuidar dele era como respirar. Eu fazia por costume, sem pensar, até que de repente ele melhorou. Começou a andar sozinho, a comer melhor. Eu agradeci a Deus e achei que finalmente a vida ia sossegar. Mas um dia ele se arrumou demais para ir à farmácia. Passou perfume, coisa que não fazia desde antes da doença. Chegou em casa tarde, com um sorriso diferente. E foi aí que eu percebi que o problema nunca tinha sido a doença. Era eu. Naquela noite, deitei e fiquei olhando o teto escuro, sentindo o coração apertar no peito. Cuidar dele tinha sido meu papel por metade da vida, e agora ele estava curado. Só que da minha presença. Foi ali que começou o meu verdadeiro luto. Não o da morte dele, mas o da mulher que eu fui até aquele dia. Existem histórias que não são contadas em voz alta. Elas vivem nos gestos silenciosos, nos suspiros contidos no meio da noite e na força que brota de onde menos se espera. A história que você está prestes a ouvir é uma dessas. É um lembrete de que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, a alma humana tem uma capacidade impressionante de se reconstruir. E se você acredita no poder de narrativas que nos tocam e transformam, considere se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das jornadas que compartilhamos aqui. Agora, vamos para Barbacena, Minas Gerais, em uma tarde que mudaria tudo para sempre. Aquele som. Não era o trovão distante que anunciava a chuva de verão sobre Barbacena, nem o apito do trem cortando a quietude da serra. Era um som seco, definitivo. O clique metálico de 2 travas de uma mala de couro sendo fechadas. Alzira Pereira dos Santos, com as mãos ainda sujas de terra do canteiro de couves, parou no batente da porta da cozinha. Seu corpo inteiro enrijeceu. O som veio do quarto deles. O quarto que, por quase 5 anos, cheirou a Vick VapoRub, a álcool e a uma mistura agridoce de doença e esperança. Ela caminhou devagar pelo corredor. O assoalho de madeira, que ela mesma encerava toda semana, rangeu sob seus pés. Cada passo era uma pergunta que sua boca não ousava formular. No quarto, Paulo estava de pé. De pé, sem a ajuda da bengala que por tanto tempo fora uma extensão de seu corpo. Ele vestia a sua melhor calça de tergal, aquela que ela passara com tanto esmero para o último Natal, e uma camisa de linho azul claro que trazia um pouco de cor ao seu rosto, antes pálido e cinzento. Ele parecia saudável. A constatação atingiu Alzira como um soco no estômago. Um golpe desleal, pois fora ela, com suas noites em claro e suas preces sussurradas, a arquiteta daquela saúde recém-adquirida. Ao lado da cama, a mala marrom, gasta nas quinas, estava pronta. A mesma mala que ele usara há 40 anos, quando saíram de sua pequena cidade natal para tentar a vida em Barbacena. A mala que carregara os sonhos de um casal jovem. Agora, parecia carregar apenas o fim. Paulo, a voz dela saiu trêmula. Um fio de som no silêncio pesado do quarto. Ele se virou. Não havia nele o olhar cansado e suplicante do homem doente que ela cuidara. Havia uma determinação fria, quase estranha. Seus olhos, antes fundos e opacos, agora tinham um brilho impaciente. Ele ajeitou o colarinho da camisa, um gesto que ela não via há anos. Alzira, eu preciso ir, ele disse, e as palavras não foram um pedido de desculpas, mas uma declaração. Ela ficou parada, o avental florido manchado de terra,
os cabelos brancos presos num coque frouxo. Sentia o cheiro da feira impregnado em sua roupa, uma mistura de cheiro verde, tomate maduro e o pó da estrada de terra. Era o cheiro da sua rotina, da sua dedicação. Um contraste brutal com o cheiro de loção de barba que Paulo exalava. Um perfume de recomeço que não a incluía. Ir? Ir para onde, Paulo? O médico disse que você ainda precisa de repouso, de cuidado. Ele soltou um suspiro. O tipo de suspiro que se dá a quem não entende o óbvio. Eu preciso respirar, mulher. Respirar novos ares. Cansei deste cheiro de doença, desta casa, ele disse. A casa que ela mantivera de pé. O cheiro de doença que ela combatera com água sanitária e ramos de alecrim. A cabeça de Alzira começou a girar. As veias em suas mãos, nodosas e marcadas pelo trabalho, pulsavam. Ela olhou para a cama desfeita, o lugar onde passara incontáveis horas a seu lado, medindo febre, trocando lençóis suados, lendo em voz alta para distraí-lo da dor. Cada objeto naquele quarto era uma testemunha de seu sacrifício. O copo d'água na mesinha de cabeceira, o frasco de remédio para pressão, o terço pendurado na cabeceira de madeira. Mas... e a gente? Ela conseguiu perguntar. A palavra "a gente" soou vazia, como um eco de um tempo distante. Paulo pegou a mala. O esforço fez com que uma fina camada de suor brilhasse em sua testa. Um lembrete de sua fragilidade recém-superada. Não existe mais a gente, Alzira. Eu preciso viver o que me resta. E não é aqui. Ele passou por ela, sem tocá-la, evitando seu olhar. O cheiro de sua loção de barba a envolveu, sufocante. Ela não se moveu. Ficou ali, parada no corredor, ouvindo os passos dele no assoalho, o som da porta da sala se abrindo e, em seguida, o clique final da porta se fechando. O mesmo som da mala. Mas agora, era o som de sua vida sendo lacrada. A chuva, que antes era uma ameaça distante, desabou sobre Barbacena. As gotas grossas batiam com força na vidraça da janela, como se o céu estivesse chorando por ela. Mas Alzira não chorou. Ela apenas ficou parada, sentindo um vazio tão profundo e avassalador que parecia ter engolido todos os seus 74 anos de existência. O gosto amargo da traição subiu por sua garganta. Ela cuidara da raiz, para que a árvore voltasse a dar frutos, apenas para vê-lo oferecer essa colheita a outro pomar. O silêncio que se instalou depois que a porta se fechou era diferente de qualquer outro que Alzira já conhecera. Não era o silêncio pacífico das madrugadas, quando ela se levantava para verificar a respiração de Paulo. Não era o silêncio respeitoso da casa durante a sesta da tarde. Era um silêncio oco, um vácuo que ressoava com a ausência. Um silêncio que gritava o que não foi dito, o que foi levado, o que foi deixado para trás. Por um longo tempo, ela permaneceu imóvel no corredor. O cheiro de chuva e terra molhada invadia a casa, misturando-se ao odor fantasmagórico dos remédios dele. O relógio de parede na sala, um presente de casamento, batia seus segundos com uma regularidade enlouquecedora. Tique, taque. Cada batida era um prego no caixão de sua vida como a conhecia. Finalmente, suas pernas cederam. Ela não caiu, mas se apoiou na parede fria, deslizando lentamente até sentar-se no chão. O assoalho gelado penetrou o tecido fino de seu vestido. Ali, encolhida no corredor, a fortaleza que era Alzira Pereira dos Santos começou a desmoronar por dentro. As imagens de quase 5 décadas de casamento passaram por sua mente. Não como um filme romântico, mas como flashes desconexos e dolorosos. Lembrou-se de Paulo nos primeiros anos. Um homem forte, de riso fácil, que trabalhava como pedreiro e chegava em casa com o corpo cansado, mas com os olhos brilhando por ela e pelos filhos que vieram. Carlos, o mais velho, sério e responsável desde menino. Lúcia, a do meio, com a doçura da mãe e a teimosia do pai. E Marcos, o caçula, o sonhador que sempre parecia estar com a cabeça em outro lugar. Ela fora o pilar daquela família. Enquanto Paulo construía casas para os outros, era ela quem erguia o lar deles, tijolo por tijolo, com linha, agulha, afeto e uma paciência infinita. A sua máquina de costura, uma Singer preta e dourada, ficava num canto da sala. Por anos, o zumbido dela fora a trilha sonora da casa. Fazia concertos para a vizinhança, vestidos de chita para as festas juninas,
uniformes escolares para os filhos. Aquele dinheiro, miúdo mas constante, era o que tapava os buracos deixados pelo salário de Paulo, que muitas vezes se perdia entre uma cerveja e outra no boteco do Zé. Ela nunca reclamou. Entendia que a vida era dura, que um homem precisava de seu escape, ou talvez ela apenas tivesse se acostumado a aceitar. O zumbido da máquina silenciara há 5 anos. Exatamente quando a tosse de Paulo deixou de ser apenas uma tosse de fumante e se tornou o ronco assustador da insuficiência respiratória. A máquina foi coberta por um pano branco, como um monumento a uma vida que não existia mais. Seu tempo e sua energia foram completamente devorados pela doença dele. Alzira levantou-se, as juntas estalando em protesto. Caminhou até o quarto, o epicentro de sua dor. A cama estava vazia, o lençol do lado dele amassado. Sobre a mesinha de cabeceira, um rastro de seu passado recente, o copo com um restinho de água, a cartela de comprimidos pela metade, o aparelho de inalação. Com um gesto mecânico, ela pegou a cartela de remédios, nomes complicados que ela aprendera a pronunciar com perfeição, doses e horários que ela sabia de cor. Sua vida tinha girado em torno daquele cronograma. 8 da manhã, o diurético. 12:00, o remédio do coração. 6 da tarde, o vasodilatador. Com um impulso de raiva, uma emoção tão estranha em seu peito sereno, ela amassou a cartela na mão. O plástico e o alumínio cortaram sua palma, mas ela não sentiu a dor física. A dor de dentro era infinitamente maior. Ela abriu a gaveta da cômoda. As roupas dele não estavam mais lá, apenas algumas meias velhas e uma camisa puída no fundo. Ele planejara aquilo. Enquanto ela estava na feira, escolhendo os legumes mais frescos para a sua sopa, ele estava esvaziando as gavetas, apagando sua presença. O planejamento. Essa foi a parte que mais doeu. Não fora um impulso, fora uma decisão fria, calculada. Ele esperou ficar forte o suficiente. Esperou ter suas pernas firmes de novo. E a primeira coisa que fez com essa força que ela lhe devolvera foi caminhar para longe dela. Ela foi até a janela. A chuva lavava as ruas de paralelepípedos de Barbacena. As luzes dos postes começavam a acender, criando halos dourados na névoa fina. A cidade parecia a mesma, indiferente à sua tragédia particular. Uma vizinha, Dona Lourdes, passou apressada sob um guarda-chuva, sem olhar para sua janela. Ninguém sabia. Por enquanto, ela estava sozinha com seu luto. Um luto por alguém que não morrera, o que de alguma forma era ainda pior. A morte era um fim. Aquilo era uma rejeição, uma anulação de tudo o que ela tinha sido. Ela se olhou no espelho manchado do guarda-roupa. Viu uma mulher de 74 anos, com o rosto sulcado de rugas que contavam a história de suas preocupações. Viu olheiras profundas, resultado de noites mal dormidas. Viu os ombros curvados pelo peso de carregar outra pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou: quem era Alzira, sem ser a esposa de Paulo? A mãe de Carlos, Lúcia e Marcos, a cuidadora. A pergunta ficou pairando no ar do quarto vazio, sem resposta. O silêncio da casa era a única coisa que lhe fazia companhia. A memória é uma terra traiçoeira. Às vezes, ela embeleza o passado com uma névoa dourada. Outras vezes, o preserva em formol, com uma clareza cruel. Naquela primeira noite sozinha, a mente de Alzira a arrastou de volta para o início de tudo. 5 anos antes. Tudo começou com uma falta de ar. A princípio, Paulo a descartava como cansaço do trabalho, ou mais um efeito do cigarro que ele teimava em não largar. É só a idade, velha, dizia ele, com a respiração sibilante, após subir o pequeno lance de escadas da varanda. Mas a falta de ar se tornou uma companheira constante. As noites foram as piores. Ele acordava de sobressalto, o peito subindo e descendo freneticamente, o rosto azulado pela falta de oxigênio. O medo nos olhos dele era palpável, um terror primitivo de quem se afoga em terra firme. Alzira o levou ao posto de saúde. Depois a um especialista em Juiz de Fora, usando as economias que guardava da costura. O diagnóstico veio como uma sentença: insuficiência respiratória crônica. Uma condição degenerativa, sem cura, apenas tratamento para aliviar os sintomas e retardar o avanço. O médico foi direto. Ele vai precisar de cuidados constantes, senhora. A vida de vocês vai mudar. E mudou. Da noite para o dia, a rotina de Alzira foi reescrita.
Acordar às 5 da manhã não era mais para adiantar as costuras, mas para preparar a primeira sessão de inalação de Paulo. O café da manhã passou a ser regrado, sem sal, sem gordura, com a contagem exata de calorias. As idas à farmácia se tornaram mais frequentes que as idas à missa. Ela aprendeu a manusear um cilindro de oxigênio, a limpar as cânulas, a identificar os sinais de uma crise iminente. Tornou-se enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga, tudo em um corpo de 70 anos. Nos primeiros meses, a negação de Paulo era a maior barreira. Ele se recusava a usar o oxigênio em público, sentindo-se humilhado pela dependência. "Pareço um moribundo, Alzira", ele gritava, a voz abafada pela máscara. Ele se irritava com a comida sem gosto, com a proibição de tomar sua cervejinha, com a fraqueza que o impedia de caminhar até a esquina, e toda essa frustração recaía sobre ela. Ela era o alvo mais próximo, o receptáculo de sua amargura. Alzira aguentava. Com a paciência que a vida lhe ensinara, ela o acalmava, explicava pela 100ª vez a importância do tratamento e esmagava um dente de alho a mais na sopa para dar algum sabor. A casa se transformou em uma extensão do hospital. O cheiro de éter e remédios se sobrepôs ao cheiro de bolo de fubá que antes perfumava as tardes. O quarto do casal foi adaptado. Uma cama hospitalar foi alugada e Alzira passou a dormir num colchão fino ao lado, para estar sempre alerta a qualquer ruído, a qualquer engasgo. A intimidade do casal se desfez, substituída por uma rotina de cuidados clínicos. Ela o banhava, o vestia, o ajudava a se virar na cama para evitar as escaras, feridas que se formam na pele de quem fica muito tempo na mesma posição. Lembrava-se vividamente de uma madrugada de inverno rigoroso em Barbacena. A geada cobria o quintal com um manto branco, e o vento assobiava nas frestas da janela. Paulo teve uma crise terrível. O catarro grosso obstruía sua garganta, e ele lutava para respirar, os olhos arregalados de pânico. O oxímetro de dedo apitava, mostrando um nível perigosamente baixo de saturação. Alzira, de camisola e com um xale sobre os ombros, agiu com uma calma que não sentia. Posicionou-o sentado na cama, ligou o nebulizador com a medicação de emergência e começou a fazer a tapotagem. Batidinhas rítmicas nas costas dele para soltar a secreção. Suas mãos, pequenas e enrugadas, moviam-se com a precisão de uma profissional. O som oco das batidas ecoava no quarto silencioso. "Calma, Paulo. Respira fundo. Puxa o ar devagar. Eu tô aqui com você." Ela repetia, a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Depois de quase 1 hora, a crise cedeu. Ele, exausto, adormeceu com a máscara de oxigênio no rosto. Alzira ficou sentada na beirada da cama, olhando para ele. Naquela hora, entre a vida e a morte, ela não sentiu ressentimento. Sentiu um amor protetor, um senso de dever que transcendia qualquer mágoa. Ela era o seu porto seguro, a sua âncora. Essa cena se repetiu dezenas de vezes ao longo dos anos. Crises, idas à emergência, internações. A cada vez, ela estava lá. Dormia em cadeiras desconfortáveis no corredor do hospital. Comia o que os filhos lhe traziam. E nunca, nunca o deixou sozinho. Sua própria saúde foi ficando em segundo plano. As dores nas costas, a pressão que às vezes subia, o cansaço que pesava em sua alma. Tudo era ignorado. A prioridade era ele. Sentada no chão frio do corredor, Alzira se deu conta de que, naqueles 5 anos, ela não apenas cuidou de Paulo. Ela desapareceu. Deixou de ser a Alzira costureira, a Alzira que gostava de cuidar das roseiras, a Alzira que lia romances de banca de jornal. Ela se tornou uma função, a cuidadora, e agora que o objeto de seu cuidado se fora, ela se sentia como uma ferramenta descartada, gasta e inútil. A dedicação que ela considerava sua maior virtude, agora parecia sua maior tolice. Em uma cidade como Barbacena, nos anos 90, a vida particular era um conceito relativo. As casas não tinham muros altos, e as janelas abertas eram um convite para que a vida de um transbordasse para a do outro. A rua de Alzira era um microcosmo dessa realidade. As notícias, boas ou más, viajavam mais rápido que o vento frio da serra.
sussurradas sobre cercas de arame farpado, trocadas na fila da padaria ou proclamadas em conversas na calçada. Desde que a doença de Paulo se agravara, Alzira se tornara uma personagem no teatro da vizinhança. Era a coitada da Alzira, a santa esposa, um exemplo de abnegação a ser admirado e, secretamente, temido. As mulheres mais velhas a paravam na rua, as mãos cheias de sacolas de feira, para lhe oferecer um conselho não solicitado ou um olhar de compaixão. "Oh, Alzira, minha filha, você tem que se cuidar também. Tá com uma carinha tão abatida", dizia Dona Elvira, a beata da rua, apertando o braço de Alzira com uma força que desmentia sua aparência frágil. "Vou acender uma vela para você e para o Paulo. Deus há de olhar por vocês." Alzira agradecia com um sorriso cansado. Ela sabia que a intenção era boa, mas a piedade constante era como um fardo extra. Cada coitada era um lembrete de sua situação, uma confirmação de que sua vida era vista como um sacrifício. A figura central nesse coro de vizinhos era Dona Lourdes, uma viúva de língua afiada e coração mole, que morava na casa em frente. Seus olhos, por trás de óculos de aros grossos, pareciam captar tudo. Ela sabia a hora que a ambulância chegava, quantas vezes por semana o entregador da farmácia parava no portão de Alzira, e até o humor de Paulo pelo jeito que ele se sentava na varanda. Lourdes era uma presença ambígua na vida de Alzira. Às vezes, sua curiosidade era invasiva. Outras vezes, sua companhia era o único alívio na solidão de Alzira. Era Lourdes quem aparecia com um prato de canjiquinha quente numa noite fria, com a desculpa de que fiz demais e ia estragar. Era ela quem se oferecia para ficar de olho em Paulo por 1 hora, para que Alzira pudesse ir ao centro resolver alguma coisa. "Qualquer coisa, grita, mulher. Eu venho correndo", dizia Lourdes, postada em sua janela como uma sentinela. Na manhã seguinte à partida de Paulo, Alzira sabia que não poderia se esconder para sempre. O mundo lá fora continuava. E com ele, os olhos da vizinhança. Ela abriu a porta da frente com hesitação, como se o ar da rua pudesse feri-la. O dia estava limpo e ensolarado, o céu de um azul intenso, zombando da tempestade em seu peito. Não demorou muito. Dona Lourdes, que varria a calçada com uma energia invejável, parou sua vassoura no meio do caminho. Ela estreitou os olhos, seu radar de fofocas apitando furiosamente. "Bom dia, Alzira." "Tudo em paz?" ela perguntou, a voz casual demais para ser inocente. Alzira apenas acenou com a cabeça, incapaz de formular uma resposta. "Uai, cadê o Paulo? Não vi ele na varanda hoje de manhã. Ele costuma tomar o solzinho dele logo cedo." Lourdes continuou, dando um passo em direção ao portão de Alzira. O coração de Alzira martelou contra as costelas. A humilhação da verdade era uma brasa em sua garganta. Como dizer? Como explicar o inexplicável? Meu marido, a quem dediquei os últimos 5 anos da minha vida, me deixou por outra. A frase parecia absurda, tirada de uma novela barata. Ele precisou viajar. Foi resolver umas coisas. Mentiu Alzira, a voz fraca. Foi a primeira desculpa que lhe veio à mente. Lourdes a encarou por um momento, o cérebro processando a informação. Seus olhos passaram do rosto pálido de Alzira para a janela do quarto, como se pudesse ver a ausência lá dentro. Ela sabia que havia algo errado. Lourdes podia ser fofoqueira, mas também era uma leitora experiente das dores humanas. "Ah, viajar", ela repetiu lentamente. "Que bom que ele está melhorando a ponto de poder viajar, não é mesmo? Você merece um descanso, minha amiga." A frase foi dita com um tom que era uma mistura de solidariedade e suspeita. Ela não pressionou. Apenas deu um tapinha no próprio braço e disse: "Bom, qualquer coisa que precisar, me chama." Qualquer coisa mesmo, viu? Alzira sentiu um nó se formar na garganta. A gentileza velada de Lourdes era quase mais difícil de suportar do que a piedade aberta. Ela voltou para dentro de casa, fechando a porta atrás de si. A mentira pesava em sua consciência. Ela, que sempre fora um livro aberto, agora construía muros para se proteger. Naquele dia, ela observou a rua pela fresta da cortina. Viu a vida seguir seu curso normal. O padeiro passando com sua bicicleta, o carteiro entregando as contas, as crianças voltando da escola, e percebeu que a sua dor, por maior que fosse,
era invisível para o mundo. Para a vizinhança, ela ainda era a Santa Alzira, mas agora eles a veriam como a Santa Alzira que o marido viajou. E depois, quando a mentira se tornasse insustentável, quem ela seria? A Santa Alzira que foi abandonada. O pensamento a encheu de vergonha. Uma vergonha irracional, mas poderosa. Como se a falha fosse dela. Como se seu cuidado, sua dedicação, não tivessem sido suficientes. A partir daquele dia, os olhares da vizinhança mudaram. A piedade deu lugar a uma curiosidade sussurrada. Alzira sentia os olhares em suas costas quando ia ao portão pegar o pão. Sentia as pausas nas conversas quando ela se aproximava. A sua tragédia pessoal estava lentamente se tornando um espetáculo público. E ela era a protagonista involuntária, sem falas e sem direção. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor silenciosa e rotinas quebradas. Alzira se movia pela casa como um autômato, realizando tarefas por pura força do hábito. Arrumava a cama que agora era só sua, preparava um café que amargava em sua boca, limpava uma casa que parecia grande e vazia demais. Mas a cada gesto, a ausência de seu propósito anterior a esmagava. Não havia mais remédios para organizar, nem sopas para cozinhar, nem um corpo frágil para amparar. Foi então que o preço de 5 anos de dedicação total começou a se manifestar em seu próprio corpo. A dor nas costas, que antes era uma companhia constante mas ignorada, agora gritava. Seus joelhos estalavam a cada passo, e um cansaço profundo, uma exaustão que parecia vir da alma, a dominava. Era como se, com a partida de Paulo, o corpo dela finalmente se permitisse sentir o peso de tudo o que suportara. Uma manhã, ao tentar levantar um vaso de samambaia para regá-lo, uma pontada aguda em sua lombar a fez perder o fôlego. Ela se sentou na cadeira mais próxima, o rosto contorcido de dor, e chorou, não pela traição de Paulo, não pela solidão, mas pela sua própria fragilidade. Percebeu que, enquanto se concentrava em manter o corpo dele funcionando, o seu próprio havia se deteriorado em silêncio. Ela se lembrou das inúmeras vezes que o virou na cama durante a noite. Paulo não era um homem pequeno, e mesmo debilitado, seu peso morto era um desafio para a força dela. Lembrou-se de carregá-lo até o banheiro, de se curvar sobre a cama para lhe dar banho, de passar horas sentada em posições desconfortáveis ao seu lado. Cada um desses atos de amor era também um pequeno ato de agressão contra suas próprias articulações e músculos. Além do preço físico, havia o custo emocional e social. Naqueles 5 anos, Alzira se isolou. As amigas que a chamavam para o bingo na igreja ou para o café da tarde pararam de ligar, depois de tantas recusas. Não posso, tenho que cuidar do Paulo, tornara-se sua resposta padrão. A costura, sua paixão e fonte de renda, foi abandonada. A máquina Singer, coberta pelo lençol branco, era um fantasma de sua independência. Ela abriu o armário e tirou de lá sua caixa de costura. Dentro, agulhas, carretéis de linha coloridos, um dedal de metal e retalhos de tecido. Aspirou o cheiro de linha e óleo de máquina, um perfume de uma vida anterior. Seus dedos, que antes dançavam com agilidade, agora estavam rígidos e um pouco trêmulos. Tentou passar uma linha no buraco de uma agulha, mas seus olhos, cansados de vigílias, não conseguiam focar. A frustração a invadiu. A doença de Paulo não levara apenas ele, levara também a sua habilidade, a sua arte. A questão financeira também era um fantasma à espreita. A aposentadoria de Paulo, que mal dava para os remédios e as despesas da casa, agora se fora com ele. As economias que ela tinha da costura haviam sido gastas em médicos e tratamentos. Ela olhou para a despensa. Havia arroz, feijão, um pouco de fubá. O suficiente para alguns dias. Mas e depois, aos 74 anos, depois de uma vida inteira de trabalho, ela se via à beira do desamparo. Essa percepção a atingiu com a força de uma bofetada. Ela não tinha se sacrificado apenas emocionalmente. Ela havia se sacrificado financeiramente, fisicamente, socialmente. Havia apostado tudo o que tinha, seu tempo, sua saúde, seu futuro, na recuperação de um homem que, ao se reerguer, não hesitou em deixá-la com as ruínas. Naquela tarde, Lúcia, sua filha, ligou. Sua voz era cautelosa,
como se pisasse em ovos. Mãe, tá tudo bem? Falei com o pai. Ele me contou. Alzira fechou os olhos. A notícia estava se espalhando. Eu estou bem, minha filha, ela disse. A voz mais firme do que se sentia. Ele disse que precisava de um tempo, que a situação estava sufocando ele. Mãe, a senhora não acha que talvez tenha cuidado demais? Sufocado ele um pouco? Lúcia perguntou, com a ingenuidade de quem nunca passou uma noite em claro ao lado de um doente. A pergunta de Lúcia foi a gota d'água. Cuidado demais? Como era possível cuidar demais de alguém que não conseguia respirar sozinho? Como o amor e a dedicação podiam ser chamados de sufocamento? A injustiça daquelas palavras a deixou sem ar. Lúcia, eu preciso desligar, disse ela, antes que dissesse algo de que pudesse se arrepender. Ela desligou o telefone e encarou o aparelho mudo. A solidão era esmagadora. Nem mesmo seus próprios filhos conseguiam compreender a dimensão de seu sacrifício. Para eles, e talvez para o mundo, ela era apenas uma velhinha que se anulara pelo marido. Ninguém via a força, a resiliência, a batalha diária que ela travara. O cuidado que ela dera era invisível. Um trabalho silencioso e sem reconhecimento. E agora, ela estava pagando o preço mais alto por ele, o esquecimento de si mesma. Olhando para trás, com a dolorosa clareza que só a distância proporciona, Alzira conseguia ver os sinais. Eles estavam lá, sutis como a mudança de estação, prenunciando a tempestade que se aproximava. A recuperação de Paulo não fora apenas um retorno à saúde, fora um lento e gradual distanciamento. Tudo começou há cerca de 6 meses. O médico, numa consulta de rotina, trouxe boas notícias. Os pulmões de Paulo mostravam uma melhora significativa. A medicação estava funcionando melhor do que o esperado. Ele não vai voltar a ser um garoto, mas a qualidade de vida dele vai melhorar muito, disse o doutor, sorrindo para Alzira. O mérito é todo seu, dona Alzira. Seu cuidado fez um milagre. Naquele dia, ela sentiu uma onda de alegria e alívio tão intensa que quase chorou ali mesmo, no consultório. O fim do túnel estava próximo. Ela imaginou dias mais tranquilos, passeios curtos pela praça, talvez até a possibilidade de voltar a ligar sua máquina de costura. A esperança era uma flor teimosa brotando no solo árido de sua rotina. Paulo, ao contrário, recebeu a notícia com uma estranha reserva. Havia um brilho diferente em seus olhos, mas não era de gratidão. Era algo mais afiado, mais egoísta. Ele começou a testar seus novos limites. Primeiro, foram caminhadas curtas na varanda. Depois, até o portão. Em poucas semanas, ele insistiu em ir sozinho à padaria da esquina. Uma jornada que antes parecia uma maratona impossível. Alzira, a princípio, ficou feliz com sua independência crescente. Vai com calma, Paulo. Leva a bengala, ela recomendava, e ele a dispensava com um aceno impaciente. Eu não sou um aleijado, mulher. A gratidão, que ela nunca exigiu, mas secretamente esperava, nunca veio. Em seu lugar, cresceu uma irritabilidade constante. Ele começou a reclamar de tudo. A comida, que por anos fora seu sustento, agora era sem gosto e comida de doente. Suas roupas, que ela lavava e passava com esmero, eram velhas e fora de moda. E ele começou a criticá-la. Alzira, você não se arruma mais? Anda o dia todo com esse avental. Parece uma velha, ele disse certa vez, enquanto ela lhe servia o almoço. A crueldade da observação a feriu profundamente. Ela olhou para suas próprias mãos. O esmalte descascado, o cabelo preso de qualquer jeito. Anos de dedicação a ele a haviam deixado sem tempo e sem ânimo para cuidar de si mesma. E agora, ele usava isso contra ela. As idas à padaria se tornaram mais frequentes e demoradas. Ele voltava com o jornal debaixo do braço e um ar de quem tinha segredos. Às vezes, ela sentia um perfume doce e floral impregnado em sua camisa, um cheiro que não pertencia à casa deles. Quando ela perguntava, ele era vago. Conversei com o pessoal lá na padaria, só isso. O prenúncio mais claro veio numa tarde de sábado. Alzira estava na cozinha, preparando um bolo de fubá, o primeiro em muito tempo. O cheiro de erva doce enchia o ar, um aroma de normalidade que a confortava. Paulo entrou na cozinha, vestido para sair. Usava a camisa de linho azul que ela guardara com tanto carinho. Onde você vai todo arrumado? Ela perguntou sorrindo. Vou dar uma volta, ver gente.
Cansei de ficar enfurnado aqui. Ele respondeu sem olhá-la. Quer que eu vá com você? A gente pode ir até a praça, sentar um pouco no banco. Não, ele a cortou. Eu preciso ir sozinho. Você não entende. Ele saiu batendo a porta. Alzira ficou parada, a colher de pau na mão. O cheiro do bolo de repente enjoativo. O você não entende ecoou em sua cabeça. Como ela poderia não entender? Ela, que entendera cada gemido, cada suspiro, cada medo dele nos últimos 5 anos. Naquele momento, ela percebeu que o homem que estava se recuperando não era o mesmo que ela salvara. A doença o tornara dependente e, de certa forma, humilde. A saúde o estava tornando arrogante e ingrato. Ela olhou pela janela e o viu caminhando pela rua. O passo mais firme do que em anos. Ele não olhou para trás. Na esquina, antes de virar, ele parou e ajeitou o cabelo. Um gesto de vaidade que ela não via há uma década. Havia uma espécie de urgência em seus movimentos. A pressa de quem quer recuperar o tempo perdido. Mas ela, a guardiã de todo o tempo em que ele esteve parado, não fazia parte de seus planos. Aquela tarde foi uma falsa primavera. O calor enganoso antes da geada final que queimaria tudo. A recuperação dele não era a recuperação deles, era apenas a dele. E ela ficaria para trás. No domingo que se seguiu à partida de Paulo, a casa de Alzira foi preenchida por uma presença rara e barulhenta. A de seus 3 filhos. Carlos, o mais velho, chegou primeiro. Aos 50 anos, era um reflexo do pai na juventude, mas com um vinco de preocupação permanente na testa. Era gerente de banco, um homem de números e soluções práticas, pouco afeito a sentimentalismos. Mãe, que história é essa? Ele perguntou, entrando sem cerimônia e largando a pasta de couro no sofá. O pai me ligou. Disse que foi morar com uma moça. Isso é um absurdo, depois de tudo o que a senhora fez. A raiva de Carlos era quase um consolo para Alzira. Pelo menos alguém via a injustiça da situação. Ele andava de um lado para o outro na sala, gesticulando, planejando. Nós vamos entrar com um processo, pensão, divisão de bens. Ele não pode simplesmente sair assim. A lei está do nosso lado. Alzira apenas ouvia. A palavra processo soava estranha, fria. Transformar décadas de vida em comum em um litígio judicial parecia profanar até mesmo as boas memórias. Logo depois, chegou Lúcia, com os olhos vermelhos de choro. Ela era professora, uma alma sensível que sentia as dores do mundo. Abraçou a mãe com força, soluçando em seu ombro. Oh, mamãe, eu sinto tanto. Como ele pôde? Como? Lúcia trouxe consigo uma lasanha congelada e um discurso sobre perdão e terapia. Talvez ele esteja passando por uma crise, mãe. Uma crise de meia-idade tardia. Talvez ele se arrependa e volte. A gente tem que ter compaixão. A compaixão de Lúcia, embora bem intencionada, irritou Alzira. Compaixão por ele? E quem teria compaixão por ela? Era fácil para Lúcia, que morava em outra cidade e ligava uma vez por semana, falar em perdão. Ela não tinha limpado secreção, não tinha virado noites, não tinha medido a febre dele com as costas da própria mão. Por último, chegou Marcos, o caçula. Artista plástico, vivia em seu próprio mundo, um universo de cores e formas que raramente se conectava com a realidade pragmática da família. Ele trazia um ar de distanciamento, como se assistisse a um drama que não lhe pertencia. É uma situação complicada, ele disse, sentando-se na poltrona mais afastada. As relações humanas são complexas. Às vezes, as coisas simplesmente acabam. Os 3 filhos, reunidos na sala, representavam 3 reações diferentes, e nenhuma delas realmente a alcançava. Carlos queria ação legal. Lúcia queria cura emocional. Marcos queria distanciamento filosófico. Nenhum deles perguntou de forma simples e direta: Mãe, como você está se sentindo? O que você precisa? Durante os 5 anos da doença de Paulo, a ajuda deles fora esporádica. Carlos contribuía com dinheiro para os remédios mais caros, uma transação bancária que o isentava da presença física. Lúcia ligava, oferecia palavras de conforto e chorava ao telefone, compartilhando uma dor que era apenas um eco da de Alzira. Marcos aparecia de vez em quando, trazia um livro ou um desenho, ficava por 1 hora em silêncio e depois ia embora, deixando um rastro de incenso e inadequação. Eles diziam que,
pai é teimoso, que só a senhora tem jeito com ele. Eram desculpas convenientes que os absolviam da responsabilidade diária. A verdade, que Alzira engolia em seco, era que o fardo do cuidado recaíra inteiramente sobre seus ombros, porque ela nunca disse não. Ela nunca pediu ajuda de forma incisiva. Assumiu o papel que a sociedade e a família esperavam dela, sem questionar. Agora, na crise, eles estavam ali, mas a presença deles era mais um peso do que um alívio. Discutiam entre si sobre o que fazer com o pai, sobre como amparar a mãe, mas não a incluíam na conversa. Ela era o objeto da discussão, a vítima a ser gerenciada. A senhora não pode ficar sozinha aqui, mãe, decretou Carlos. Vem passar um tempo lá em casa. Não, na sua casa não, Carlos. A Márcia não ia gostar. Vem pra minha, mãe. Eu cuido da senhora, ofereceu Lúcia. Marcos permaneceu em silêncio, sabendo que seu pequeno apartamento de solteiro não era uma opção. Alzira olhou para os rostos de seus filhos. Ela os amava, mas naquele momento sentia uma distância abissal entre eles. Eles não a viam. Viam uma idosa frágil que precisava ser tutelada. Não viam a mulher que, por 5 anos, fora a rocha da família. Eu não vou a lugar nenhum, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Esta é a minha casa. Eu vou ficar aqui. Os 3 a olharam, chocados com sua teimosia. Não entendiam que sair daquela casa, por mais doloroso que fosse, seria a rendição final. Ali, entre aquelas paredes, estavam as testemunhas de sua luta. Abandoná-las seria abandonar a si mesma. A visita dos filhos, que deveria ser um consolo, apenas aprofundou sua solidão. Eles eram bons filhos, a seu modo, mas haviam se acostumado a vê-la como uma provedora de cuidados, uma força da natureza que nunca se esgotava. Não sabiam como lidar com sua vulnerabilidade. E, no fundo, Alzira percebeu que teria que atravessar aquela tempestade sozinha. Seus filhos eram barcos seguros ancorados em portos distantes. Não poderiam navegar nas águas turbulentas de seu coração. A mentira de que Paulo estava viajando durou pouco. Em uma cidade pequena, segredos têm a durabilidade de uma geada sob o sol da manhã. A verdade, quando veio, não foi através de uma confissão ou de uma carta. Veio na forma de um comentário casual, jogado no ar com a crueldade da inocência, na padaria da esquina. Alzira precisava de pão. Por quase 1 semana, evitou sair de casa, vivendo do que tinha na despensa. Mas o pão acabou, e a fome a forçou a enfrentar o mundo. Colocou seu melhor vestido, prendeu o cabelo com mais cuidado do que o habitual e caminhou a curta distância até a padaria Doce Sabor. Era um ritual que Paulo havia assumido nos seus últimos meses de melhora, e o simples ato de ir até lá parecia uma profanação. O sino da porta tilintou quando ela entrou. O cheiro de pão quente e café fresco a envolveu. Era um cheiro familiar. Mas hoje, parecia carregado de uma tensão invisível. Algumas pessoas na fila a cumprimentaram com um aceno de cabeça, os olhos curiosos. Atrás do balcão estava ela. Alzira a conhecia de vista. Uma moça jovem de cabelos longos e pretos, sempre presos num rabo de cavalo alto. Tinha um sorriso fácil e um jeito despachado de atender os clientes. Chamava-se Bianca. Tinha 29 anos. Alzira soube depois. Idade para ser sua neta. Naquele dia, Bianca não sorriu para ela. Quando seus olhos se encontraram, a moça desviou o olhar rapidamente, as bochechas corando. Ela se ocupou em limpar uma mancha inexistente no balcão de vidro. O constrangimento dela era uma confissão. Foi uma cliente na fila, uma senhora que Alzira não conhecia bem, que selou o destino. Ô, Bianca, vi seu namorado novo ontem na praça. O seu Paulo parece outra pessoa, né? A felicidade faz um bem danado para a saúde, disse a mulher, em voz alta, para que toda a padaria ouvisse. O ar ficou pesado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido da geladeira de frios. Alzira sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Seu rosto queimava. O pão que ela ia pedir virou cinzas em sua boca. Seu Paulo. O seu Paulo. A posse na frase da mulher era como uma faca. Bianca, mortificada, gaguejou algo ininteligível e se apressou para atender o próximo cliente. Alzira ficou paralisada. Era ela, a balconista da padaria. Os novos ares que Paulo precisava respirar tinham o cheiro de pão doce e juventude. As idas demoradas, o perfume floral na camisa,
a vaidade redescoberta. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma precisão devastadora. Ele não apenas a deixara, ele a trocara. Trocou 74 anos de história por 29 anos de promessas. Trocou a enfermeira pela balconista. Ela se virou, sem comprar o pão, e caminhou para fora da padaria. O sino da porta soou como um alarme de incêndio em sua alma. A caminhada de volta para casa foi a mais longa de sua vida. Cada passo era uma tortura. Ela não via as calçadas, não via as casas. Via apenas o rosto corado de Bianca e a imagem de Paulo, rejuvenescido na praça. A humilhação pública era uma ferida aberta, exposta ao sol e ao pó da rua. Ela entrou em casa e trancou a porta. Encostou-se nela, o corpo tremendo. A raiva que sentira antes era uma pequena chama comparada ao incêndio que agora a consumia. Raiva de Paulo, por sua covardia e crueldade. Raiva de Bianca por sua juventude e por ter roubado o que era dela. E mais doloroso de tudo, raiva de si mesma. Como pudera ser tão cega? Como não vira o que acontecia debaixo de seu nariz? A imagem de Bianca atrás do balcão não saía de sua mente. Não era uma vilã de novela, uma mulher fatal. Era apenas uma moça comum, jovem, com a pele lisa e a energia que Alzira perdera há muito tempo. E essa normalidade tornava tudo ainda pior. Paulo não fora seduzido por uma fantasia. Fora seduzido pela simples e brutal realidade de que a juventude é mais atraente que a velhice, que a saúde é mais fácil que a doença. Ela foi até o quarto e se olhou no espelho novamente. Desta vez, não viu apenas uma mulher cansada. Viu a mulher que Paulo deixara para trás. Viu as mãos que o cuidaram, agora manchadas pela idade. Viu o corpo que lhe dera 3 filhos, agora curvado e flácido. Viu os cabelos brancos que eram o mapa de uma vida vivida juntos. E pela primeira vez, sentiu uma profunda aversão por aquela imagem. Ele a fizera odiar o que o tempo e a dedicação haviam feito dela. A ferida da traição era profunda, mas a ferida em sua autoestima parecia mortal. A revelação na padaria abriu um alçapão sob os pés de Alzira, e ela caiu num poço escuro de dor. Os dias seguintes foram os piores. A raiva inicial deu lugar a um desespero profundo, uma tristeza tão pesada que tornava difícil até mesmo respirar. A casa, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. Cada objeto era um gatilho para uma memória, e cada memória era agora atingida pela traição. Ela parou de comer. A comida não descia, perdeu peso, e as olheiras se aprofundaram em seu rosto, fazendo-a parecer uma versão fantasmagórica de si mesma. As noites eram um tormento. Ela se deitava na cama vazia, e o sono não vinha. Em seu lugar, vinham as perguntas, rondando como abutres. O que eu fiz de errado? Eu não fui uma boa esposa? Onde foi que eu falhei? Ela repassava mentalmente seus quase 50 anos de casamento, os momentos bons e os ruins, as dificuldades financeiras, as pequenas alegrias, a criação dos filhos, as brigas e as reconciliações. Tentava encontrar o ponto exato onde tudo começara a desandar, mas não encontrava. Tudo o que via era uma vida de doação. E a recompensa fora o abandono. A lógica do mundo parecia ter se invertido. A vergonha a impedia de sair de casa. A ideia de encontrar um vizinho, de ver a pena ou a curiosidade em seus olhos, era insuportável. Ela se sentia marcada, como se trouxesse na testa a palavra rejeitada. As ligações dos filhos se tornaram um fardo. Ela não queria ouvir a raiva de Carlos, a compaixão chorosa de Lúcia ou a análise distante de Marcos. Queria apenas o silêncio. Mas o silêncio da casa era preenchido por seus pensamentos torturantes. Numa tarde chuvosa, vasculhando uma gaveta antiga, ela encontrou uma caixa de sapatos com fotografias antigas. Sentou-se no chão e começou a olhá-las. Havia uma foto do casamento deles. Ela, jovem e magra num vestido branco simples. Ele com um sorriso confiante. O cabelo preto brilhando de gumex. Havia fotos do nascimento dos filhos, de festas de aniversário com bolos caseiros, de férias modestas na praia. Eram retratos de uma vida que ela acreditava ter sido real. Mas agora, olhando para o sorriso de Paulo nas fotos, ela se perguntava o que era verdade e o que era mentira. Ele já a amara de verdade? Ou ela fora apenas uma presença conveniente, uma administradora de seu lar e de sua família? As perguntas corroíam sua alma.
A traição dele não apenas destruiu o presente, ela envenenou o passado, lançando uma sombra de dúvida sobre cada lembrança feliz. O ponto mais baixo veio numa madrugada. Incapaz de dormir, ela se levantou e foi até a sala. A máquina de costura, ainda coberta pelo lençol, parecia um túmulo. Com um gesto brusco, ela puxou o pano. A Singer preta e dourada estava ali, empoeirada, silenciosa, um símbolo de tudo o que ela abandonara por ele. Uma onda de fúria e desespero a dominou. Ela apoiou as mãos na máquina fria e começou a soluçar, um choro que vinha do fundo do peito, um som gutural de dor pura. Chorou pelos anos perdidos, pela juventude que se fora, pelo amor não correspondido, pela humilhação. Chorou pela Alzira que ela fora e que não existia mais. O choro a deixou exausta, vazia. Quando as lágrimas finalmente secaram, um estranho tipo de calma a invadiu. Era a calma do fundo do poço, o ponto onde não há mais para onde cair. Sentada no chão, ao lado de sua velha máquina, na escuridão da sala, algo mudou dentro dela. A pergunta em sua mente não era mais: o que eu fiz de errado? Lentamente, hesitantemente, outra pergunta começou a se formar. E agora? Ainda não havia resposta. Havia apenas a escuridão, o silêncio e o cheiro de poeira e óleo velho. Mas a mudança na pergunta foi o primeiro vislumbre de luz, a primeira indicação de que, mesmo no fundo do abismo, a vida ainda pulsava. Ela estava quebrada, humilhada, devastada, mas não estava morta. E enquanto houvesse fôlego em seus pulmões, os mesmos pulmões saudáveis que ela nunca se preocupara em cuidar, talvez houvesse um caminho a seguir. A noite ainda era longa, mas pela primeira vez ela ousou pensar no amanhecer. O amanhecer que se seguiu àquela noite de desespero não trouxe uma revelação mágica, nem uma cura instantânea. Trouxe apenas a luz cinzenta e fria de mais um dia em Barbacena. Mas algo dentro de Alzira havia se deslocado. A apatia que a paralisara por semanas começou a dar lugar a uma inquietação, uma necessidade de fazer alguma coisa, qualquer coisa que a tirasse da inércia. Seu olhar recaiu sobre a máquina de costura, a companheira de tantas décadas, o símbolo de sua identidade perdida. Ela a observou por um longo tempo, pensou em limpá-la, em lubrificá-la, em tentar costurar novamente, mas a ideia não lhe trouxe alegria. A máquina estava ligada a um passado que ela precisava deixar para trás. Costurar para os outros, consertar as roupas da vizinhança, era uma extensão de seu papel de cuidadora, de servidora, e ela estava cansada de servir. Naquele momento, tomou uma decisão. Uma decisão que para qualquer outra pessoa poderia parecer pequena, mas que para ela tinha o peso de um ato revolucionário. Alzira foi até o telefone e discou o número do Jornal da Cidade, um pequeno periódico local. Com a voz um pouco trêmula, pediu para falar com o setor de classificados. Bom dia. Eu queria anunciar a venda de uma máquina de costura, disse ela. Marca Singer, antiga, de pedal, em bom estado. A atendente do outro lado da linha anotou os detalhes. Alzira deu seu endereço e telefone. Desligou e sentiu o coração bater mais rápido. Era um passo sem volta. No dia seguinte, um homem de meia-idade, dono de um antiquário no centro, apareceu em sua porta. Ele examinou a máquina com olhos de conhecedor, elogiou a conservação da madeira e a mecânica ainda funcional. É uma bela peça, senhora. Um clássico, disse ele. Ofereço-lhe este valor. Ele mencionou uma quantia. Não era muito, mas para Alzira, naquele momento, parecia uma fortuna. Era um dinheiro que era só dela, que não vinha da aposentadoria de Paulo, que não era uma ajuda dos filhos. Era o resultado de uma decisão sua. Eu aceito, ela disse, sem hesitar. Enquanto o homem e seu ajudante carregavam a máquina para fora da casa, Alzira não sentiu tristeza. Sentiu um alívio. Era como se estivesse se livrando de um peso, de uma obrigação. O espaço vazio que a Singer deixou na sala parecia estranho, mas também promissor. Era um espaço a ser preenchido por algo novo. Com o dinheiro da venda no bolso, ela não pensou em guardar para as contas ou para a comida. Ela sentiu um impulso, uma necessidade de transformar aquele gesto simbólico em algo tangível, algo vivo. Caminhou até a agropecuária no fim da rua,
um lugar que ela só visitava para comprar veneno para as formigas do jardim. O cheiro de ração e terra a envolveu. Ela olhou para as gaiolas com pintinhos amarelos piando, para os sacos de sementes, para as ferramentas de jardinagem, e uma ideia começou a brotar em sua mente, tão natural quanto uma semente germinando na terra. "Moço, eu queria comprar umas galinhas", disse ela ao vendedor, "dessas que botam ovo." O homem lhe mostrou um cercado com algumas galinhas poedeiras, marrons e robustas. Elas ciscavam tranquilamente, alheias ao mundo. Alzira as observou. Havia algo de simples e honesto na vida delas. Elas comiam, ciscavam, botavam ovos. Um ciclo de produtividade sem drama, sem traição. "Vou levar 4. Ela decidiu. Comprou também um saco de milho e tela para consertar o velho galinheiro no fundo do quintal. Voltar para casa com as 4 galinhas numa caixa de papelão foi uma cena surreal. Dona Lourdes, da janela, observou a cena com os olhos arregalados, sem entender a súbita transformação da vizinha enlutada em uma pequena granjeira. Alzira passou o resto do dia no quintal. O sol da tarde esquentava suas costas enquanto ela remendava a tela do galinheiro, limpava o chão e preparava um ninho com palha seca. O trabalho físico, que ela tanto temera por causa de suas dores, na verdade, foi um bálsamo. O suor que escorria por seu rosto limpava não só a poeira, mas também a angústia. Suas mãos, antes dedicadas a frascos de remédios e lençóis de doentes, agora mexiam na terra, na madeira, na palha. Quando soltou as galinhas no cercado reformado, elas imediatamente começaram a ciscar e a cacarejar, explorando o novo lar. Alzira sentou-se num banquinho de madeira e ficou observando-as. O som que elas faziam era um som de vida, de rotina, de simplicidade. Preenchia o silêncio da casa de uma forma nova, diferente do tic-tac do relógio ou do ronco de um homem doente. A venda da máquina de costura não foi apenas uma transação comercial, foi um ritual de passagem. Foi Alzira se desfazendo do passado para investir no futuro. Um futuro que não envolvia mais consertar o que estava quebrado, mas sim cultivar algo novo. As galinhas não eram apenas aves. Eram o primeiro passo em direção a uma nova vida. Uma vida que seria construída por suas próprias mãos, no seu próprio tempo, no seu próprio quintal. A chegada das galinhas foi o catalisador de uma transformação mais profunda. O quintal, que por anos fora apenas uma paisagem vista pela janela da cozinha, tornou-se o novo centro do universo de Alzira. Era um pedaço de terra generoso, típico das casas antigas de Minas, com um abacateiro no centro e roseiras que haviam se tornado selvagens pela falta de cuidado. O trabalho com o galinheiro a despertou para as outras possibilidades daquele espaço. Se ela podia criar vida, talvez pudesse também plantá-la. O dinheiro que sobrou da venda da máquina foi usado para comprar sementes, de tomate, de couve, de alface, de cheiro verde. Comprou também um ancinho e uma enxada pequena, ferramentas que se ajustavam à sua força. As manhãs de Alzira ganharam um novo ritmo. Ela acordava com o cacarejar das galinhas, não mais com o som do despertador para os remédios de Paulo. Tomava seu café e ia para o quintal. O ar frio da manhã em Barbacena, que antes a fazia querer ficar na cama, agora a revigorava. Ela começou limpando o terreno. Arrancou o mato alto. Podou as roseiras. Recolheu as folhas secas. O esforço físico era grande e suas dores nas costas reclamavam, mas a cada porção de terra limpa, ela sentia uma satisfação que há muito não experimentava. Era um trabalho visível, com resultados imediatos. Diferente dos anos de cuidado com Paulo, onde o progresso era lento e incerto, aqui, cada erva daninha arrancada era uma pequena vitória. Com a ajuda de um vizinho adolescente, que ela pagou com um trocado, arou uma parte do terreno para fazer uma horta. As mãos dela, antes macias de quem lidava com tecidos, agora estavam ásperas e sujas de terra. E ela gostava disso. A terra era honesta. Não mentia, não enganava. Se você a cuidasse, ela lhe devolveria em frutos. Ela plantou as sementes com um cuidado quase maternal. Regava a horta todo fim de tarde, observando o sol se pôr atrás das montanhas. Conversava com as plantas, um hábito que lhe pareceu natural. "Vamos, tomatinho, cresce forte", ela sussurrava para os brotos frágeis. Os dias passaram a ter um propósito claro: cuidar das galinhas,
recolher os ovos, trabalhar na horta. O primeiro ovo que ela colheu foi um momento de pura alegria. Era marrom, ainda morno. Perfeito. Ela o fritou para o almoço, com a gema mole. E o sabor era de conquista. Aos poucos, a horta começou a tomar forma. Os primeiros pés de alface surgiram, verdes e viçosos. Os tomateiros começaram a crescer, precisando de estacas para se apoiarem. A couve formou folhas grandes e escuras. O cheiro de terra molhada e de hortelã se tornou o novo perfume de sua casa. Trabalhar no quintal era uma forma de meditação. Enquanto suas mãos estavam ocupadas, sua mente se acalmava. Os pensamentos obsessivos sobre Paulo e Bianca começaram a perder a força. Eles ainda vinham, como nuvens escuras, mas não ficavam mais. O sol, o vento, o esforço físico, tudo ajudava a dissipá-los. Alzira começou a se sentir mais forte, física e emocionalmente. As dores nas costas diminuíram com o movimento constante. O sol em sua pele lhe deu uma cor saudável. E mais importante, ela redescobriu um sentimento de autoeficácia. Ela era capaz de criar, de nutrir, de produzir. Não precisava de um homem doente para ter um propósito. Seu propósito estava ali, no seu quintal, crescendo sob seus cuidados. Dona Lourdes, da janela, observava a metamorfose com uma mistura de espanto e admiração. A vizinha triste e reclusa dera lugar a uma mulher ativa, sempre ocupada com suas plantas e seus bichos. "Uai, Alzira, virou fazendeira agora?" Lourdes gritou um dia por cima da cerca. "Tô tentando, Lourdes. A gente tem que se ocupar, não é?" Alzira respondeu, com um sorriso que não era forçado. O quintal se tornou seu santuário e sua oficina. O lugar onde ela podia ser ela mesma, sem o peso do passado. A terra estava curando-a de uma forma que nenhuma palavra de consolo ou terapia jamais poderia. Ela estava, literalmente, cultivando sua nova vida. Uma semente de cada vez. A cada folha de couve colhida, a cada tomate que amadurecia, era um pedaço de sua própria alma que ela resgatava do abandono. Com a horta florescendo e as galinhas botando mais ovos do que ela conseguia consumir, Alzira se viu diante de um novo e bem-vindo problema: o excesso de produção. Seus filhos, quando a visitavam, levavam sacolas cheias de verduras e dúzias de ovos, mas ainda assim sobrava. Foi Dona Lourdes quem deu a ideia. "Alzira, por que você não leva essas coisas para vender na feira de sábado? Essa sua couve aí, sem veneno, vende que nem água. E ovo de galinha caipira, então, o povo paga mais caro." A princípio, Alzira hesitou. A feira era o coração social da cidade. Um lugar barulhento e cheio de gente. Voltar a frequentá-la, não mais como a esposa cuidadora que comprava legumes para a sopa do marido, mas como uma vendedora, parecia um passo grande demais. Ela ainda temia os olhares, os sussurros, mas a ideia fincou raízes. A necessidade de um pequeno rendimento e o desejo de não ver seu trabalho se perder a encorajaram. Num sábado de manhã, bem cedo, ela encheu 2 cestas de vime com maços de couve, alfaces frescas, ramos de cheiro verde e uma dúzia de ovos cuidadosamente embalados em palha. Com a ajuda do mesmo vizinho adolescente, levou suas coisas até a feira da Praça dos Andradas. Ela encontrou um pequeno espaço vago entre uma barraca de queijos e outra de pastéis. Estendeu um pano limpo no chão, arrumou seus produtos com um cuidado estético que nem sabia que possuía e sentou-se num caixote. O coração batia forte. Sentia-se exposta, vulnerável. Os primeiros clientes passaram, olharam com desconfiança para sua pequena banca improvisada e seguiram em frente. Alzira começou a pensar que fora uma má ideia, mas então uma senhora parou. "Que couve bonita, minha senhora. É orgânica?" perguntou. "É sim, sem veneno nenhum, plantada no meu quintal", respondeu Alzira, a voz um pouco tímida. A mulher comprou 2 maços. Foi a primeira venda, e com ela veio um pequeno, mas poderoso, sopro de confiança. Aos poucos, outras pessoas foram se aproximando. Eram atraídas pela aparência fresca de suas verduras. As conversas eram curtas, focadas no produto. "Quanto custa o cheiro verde? Esses ovos são de hoje?" Ninguém perguntou sobre Paulo. Ninguém a olhou com pena. Ali, ela não era a coitada da Alzira. Era a senhora da verdura, a mulher dos ovos caipiras.
Sua identidade estava sendo redefinida pelo fruto de seu trabalho. No meio da manhã, Dona Lourdes apareceu, com sua sacola de feira a tiracolo. "Olha só ela, a empresária!" brincou Lourdes com um sorriso largo. "Vim comprar a sua couve, que eu vi nascer e sei que é boa. Me vê 2 maços." Enquanto Alzira embrulhava a couve, Lourdes baixou a voz. "Fiquei sabendo de umas coisas." Alzira enrijeceu esperando notícias de Paulo sobre o preço do tomate. "Diz que vai subir na semana que vem. Se você tiver tomate para vender, é uma boa hora", completou Lourdes. Alzira relaxou. A conversa não era sobre seu drama pessoal. Era sobre negócios, sobre a vida da feira. Pela primeira vez em meses, teve uma conversa com Lourdes que não girava em torno de sua tragédia. Ao final da manhã, Alzira havia vendido quase tudo. O dinheiro que apurou era pouco, mas o sentimento de realização era imenso. Ela guardou as moedas e as notas numa pequena bolsa de pano, sentindo o peso reconfortante delas. Era o dinheiro mais honesto e mais seu que já tivera. Voltar para a feira nos sábados seguintes se tornou uma rotina. Ela ganhou clientes fixos, que a procuravam pela qualidade de seus produtos e pela sua simpatia serena. Começou a conversar mais, a trocar receitas, a reclamar do tempo. Reatou velhas amizades, pessoas que ela não via desde que a doença de Paulo a aprisionara em casa. Ela descobriu que o mundo não girava em torno de sua dor. As pessoas tinham suas próprias vidas, suas próprias preocupações. Sua história era apenas mais uma entre tantas. E essa percepção foi libertadora. A feira se tornou seu ponto de reconexão com o mundo. Era onde ela testava sua nova independência, onde ela via o resultado de seu trabalho ser valorizado e onde ela lentamente reconstruía sua teia social, não mais como a esposa de alguém, mas simplesmente como Alzira, a mulher que vendia as melhores couves da feira de Barbacena. E isso, por enquanto, era mais do que suficiente. O dinheiro que Alzira ganhava na feira não era muito, mas mudou tudo. Era a diferença entre a dependência e a autonomia, entre a incerteza e a capacidade de planejar minimamente o amanhã. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha um controle real sobre suas finanças, por mais modestas que fossem. Antes, o dinheiro era sempre dele. A aposentadoria de Paulo entrava na conta conjunta e era administrada para as despesas da casa. As economias da costura de Alzira eram um fundo de emergência, um complemento, sempre visto como secundário. Agora, a pequena bolsa de pano onde ela guardava o dinheiro da feira era seu território soberano. Ela abriu uma caderneta de poupança própria, em seu nome. O primeiro depósito foi um momento solene. Ver seu nome ali, sem o de Paulo ao lado, foi uma afirmação de sua individualidade. A cada semana, ela depositava uma parte do que ganhava, e ver o saldo crescer, mesmo que lentamente, lhe dava uma sensação de segurança que ela nunca sentira antes. O orgulho que sentia era imenso. Quando o botijão de gás acabou, ela não precisou ligar para Carlos e pedir ajuda. Pegou seu próprio dinheiro e pagou. Quando precisou de um remédio para sua pressão, foi à farmácia e comprou, sem ter que justificar o gasto. Eram pequenas coisas, mas para ela eram gigantescos atos de independência. Essa nova autonomia financeira se refletiu em sua postura. Ela andava mais ereta. Sua voz, antes hesitante, agora era mais firme. Em casa, ela começou a fazer pequenas melhorias que sempre quis, mas que Paulo considerava frescura. Comprou um jogo de xícaras floridas, porque as velhas estavam lascadas. Trocou a cortina desbotada da cozinha por uma nova, de chita colorida. Pintou o portão da frente, que estava enferrujado, com uma lata de tinta azul celeste. Cada uma dessas pequenas mudanças era uma forma de apagar as marcas do passado e imprimir sua própria personalidade na casa. A casa deixava de ser deles e se tornava dela. Seus filhos notaram a mudança. Em uma de suas visitas, Carlos observou o portão recém-pintado. "A senhora pagou alguém para pintar, mãe? Se precisasse de dinheiro, era só ter me pedido." "Não precisou, meu filho. Eu mesma pintei. E paguei a tinta com meu dinheiro", ela respondeu, com uma calma orgulhosa. Carlos a olhou com uma expressão de surpresa e respeito. Ele, o homem dos números, entendia a linguagem da autossuficiência.
Lúcia, por sua vez, ficou encantada com as novas xícaras. Que lindas, mãe! A casa está com outra cara, mais alegre. Eu estou tentando deixar as coisas com o meu jeito, Alzira explicou. A relação com os filhos também mudou. Eles pararam de vê-la como uma vítima frágil que precisava de resgate. Começaram a enxergá-la como a mulher forte e resiliente que ela sempre fora, mas que a sombra de Paulo havia ofuscado. As conversas se tornaram menos sobre o passado doloroso e mais sobre o presente produtivo. Os tomates que estavam quase no ponto, a galinha que ficara choca, a nova receita de bolo que ela aprendera com uma cliente da feira. Um dia, enquanto contava o dinheiro da venda do sábado, Alzira se deu conta de algo profundo. Por anos, ela cuidara de Paulo, administrando sua saúde e sua vida. Era um trabalho de imensa responsabilidade, mas não lhe dava poder. Pelo contrário, a tornava subserviente. Agora, ao cuidar de sua horta, de suas galinhas e de seu pequeno negócio, ela se sentia verdadeiramente poderosa. Era um poder que não vinha de controlar outra pessoa, mas de controlar a si mesma e seu próprio destino. O dinheiro não era apenas papel e metal. Era a tradução material de seu esforço, de sua resiliência, de sua capacidade de se reinventar. Era o sabor doce da autonomia. Um gosto que ela estava provando pela primeira vez aos 74 anos, e que era mais revigorante do que qualquer remédio. Ela não era rica, longe disso, mas era livre. E essa liberdade, ela descobriu, não tinha preço. A vida de Alzira encontrara um novo e tranquilo fluxo, como um riacho que desvia de uma grande pedra e segue seu curso. O sol, a terra, as galinhas e a feira eram seus companheiros. Paulo e Bianca haviam se tornado uma memória distante, uma dor que ainda existia, mas que não a definia mais. Ela não pensava neles. Evitava a rua da padaria e mudava de assunto quando alguém tocava no nome dele. Mas em Barbacena, os ecos do passado sempre encontram um jeito de voltar. As notícias sobre a nova vida de Paulo começaram a chegar, trazidas pelo vento da fofoca, geralmente com Dona Lourdes como sua porta-voz. No início, eram apenas avistamentos. Vi seu ex na praça, Alzira. Tava de braço dado com a moça, rindo à toa. Lourdes comentou um dia, enquanto escolhia uma alface na banca de Alzira. Alzira apenas assentiu, o coração dando uma pequena, mas controlada, pontada. Ela se forçou a focar em dar o troco certo para Lourdes, usando a matemática como um escudo contra a emoção. Depois, os relatos se tornaram mais detalhados, pintando um quadro da nova rotina deles. Alugaram uma casinha nos fundos do terreno dos pais de Bianca, um lugar pequeno e abafado, segundo a opinião de quem já tinha visto. Paulo, que antes mal conseguia andar, agora era visto fazendo pequenas compras, tentando parecer mais jovem do que era. Dizem que ele até pintou o cabelo, você acredita? Lourdes cochichou, com um ar de confidência escandalizada. Ficou um castanho avermelhado, uma coisa medonha. Não combina nada com a pele dele. Alzira imaginou a cena, e para sua surpresa, não sentiu raiva. Sentiu uma pontada de pena. Um homem de quase 80 anos tentando apagar o tempo com tinta barata. Era patético. Com o passar dos meses, o tom das notícias mudou. O brilho da novidade parecia estar se apagando. Os relatos de risadas na praça foram substituídos por observações de discussões na rua. A mãe da Bianca me contou que os dois vivem brigando, disse Lourdes, com a satisfação de quem vê suas previsões se confirmarem. Parece que ele é muito ciumento, não deixa a moça sair sozinha. E reclama de tudo. Da comida, da limpeza, do barulho. Alzira ouvia em silêncio. Conhecia aquele roteiro. A irritabilidade, as reclamações, a necessidade de ser o centro das atenções. Eram traços da personalidade de Paulo que a doença havia suprimido, mas que a saúde trouxera de volta com força total. Bianca estava descobrindo o homem com quem Alzira convivera por 50 anos, não o paciente dócil e dependente que ela cuidara nos últimos 5. A jovem que imaginara uma vida de passeios e alegrias com um homem mais velho e supostamente mais tranquilo, agora se via presa a um velho ranzinza e exigente. O conto de fadas estava se revelando um fardo. E o dinheiro, Alzira? Parece que a aposentadoria dele mal dá para as despesas, continuou Lourdes em outra ocasião. A moça continua trabalhando na padaria, e ele fica em casa o dia todo, esperando por ela.
Dizem que ele a cobra. Diz que ela não lhe dá a atenção que ele merece. Atenção. A palavra atingiu Alzira. Ela sabia o que era a demanda incessante de Paulo por atenção. Era um buraco negro que sugava toda a energia ao redor. Ela passara anos preenchendo esse vazio. Agora, a tarefa era de Bianca. Alzira não sentia prazer nessas notícias. Não havia nela o desejo de vingança. Havia, sim, uma estranha sensação de validação. Não era ela a culpada. Não era seu cuidado que o sufocara. Era ele, sua natureza, seu egoísmo. Era algo que nenhuma mulher, jovem ou velha, poderia curar. Os ecos da outra vida de Paulo não a perturbavam mais como antes. Eram como o som de uma tempestade distante. Ela podia ouvir os trovões, mas sabia que estava segura em seu refúgio, em seu quintal, protegida pela solidez de sua nova vida. A história deles continuava a ser escrita, mas ela já não era mais uma personagem. Era apenas uma leitora distante, virando as páginas com um crescente e sereno desinteresse. A vida tem um senso de ironia cruel e poético. Por meses, Alzira conseguiu evitar qualquer encontro direto com seu passado. Ela traçou um mapa mental de Barbacena, com zonas de exclusão, a rua da padaria, a praça no horário em que ele costumava passear, o pequeno mercado onde Bianca às vezes fazia compras. Viver assim exigia um esforço constante, uma vigilância que por vezes era cansativa. Mas um dia, o inevitável aconteceu. Alzira precisava de um remédio para a pressão, e sua farmácia de confiança, a única que vendia a marca genérica mais barata, ficava no centro da cidade. Era uma tarde de terça-feira, um horário geralmente tranquilo. Ela acreditava estar segura. Ela entrou na farmácia, o cheiro de antisséptico e perfume a envolvendo. Dirigiu-se ao balcão e fez seu pedido. Enquanto esperava o farmacêutico buscar o medicamento, ela olhou distraidamente para a gôndola de vitaminas. E então, ela o viu. Paulo estava do outro lado do corredor, de costas para ela, examinando uma prateleira de xaropes para tosse. Ele estava mais magro do que ela se lembrava, e os ombros, curvados. O cabelo, mal pintado de um tom acobreado, já mostrava raízes brancas, criando um efeito desolador. Ele usava uma camisa que ela não reconheceu. O coração de Alzira disparou. Seu primeiro instinto foi se esconder, fugir, mas suas pernas pareciam pregadas no chão. Ela ficou ali, observando-o, uma espectadora invisível. Ele pegou uma caixa de xarope e se virou para ir ao caixa. Foi quando seus olhares se cruzaram. O tempo pareceu parar. O choque no rosto de Paulo foi evidente. Seus olhos se arregalaram, e a cor sumiu de suas bochechas. Ele parecia ter visto um fantasma. Talvez para ele, ela fosse isso, um fantasma de uma vida que ele tentara enterrar. Alzira, para sua própria surpresa, não sentiu a mesma onda de dor e humilhação que esperava. O que sentiu foi uma calma fria, uma clareza cortante. Ela viu diante de si não o monstro que a abandonara, nem o homem que a amara, mas simplesmente um velho cansado, com a saúde novamente frágil, comprando xarope para a tosse numa tarde de terça-feira. A aura de vitalidade e recomeço que ele projetara ao sair de casa havia se desfeito completamente. Ele deu um passo hesitante em sua direção, a boca se abrindo para dizer algo, mas nenhum som saiu. O que ele poderia dizer? Olá? Como vai? Qualquer palavra seria absurdamente inadequada. Alzira não lhe deu a chance. Ela apenas o encarou por um segundo a mais. Um olhar que não continha ódio nem perdão, mas uma espécie de reconhecimento distante, como se olhasse para um estranho com quem um dia cruzara o caminho. Seu remédio, dona Alzira, disse o farmacêutico, colocando a caixa sobre o balcão. A voz do homem quebrou o feitiço. Alzira se virou, pagou pelo medicamento, agradeceu e, sem olhar para trás, caminhou para fora da farmácia. Ela não apressou o passo. Caminhou pela calçada em seu ritmo normal, a cabeça erguida. Sentia os olhos de Paulo em suas costas, mas não se virou. O ar da rua nunca lhe pareceu tão fresco, tão limpo. O encontro, que ela tanto temera, fora, na verdade, libertador. A imagem idealizada que Paulo tentara construir para si mesmo e para o mundo havia ruído diante de seus olhos. A realidade era um homem envelhecido e doente, de volta à farmácia, o lugar que simbolizava a vida da qual ele tentara fugir. Ela percebeu que a força não estava com ele.
Não estava na juventude de Bianca, nem na sua tentativa patética de enganar o tempo. A força estava com ela. Estava em suas mãos sujas de terra, em seu corpo que, apesar das dores, a sustentava todos os dias, em sua capacidade de transformar abandono em autonomia. Ao chegar em casa, ela não chorou. Não sentiu raiva. Preparou um chá de erva cidreira de seu quintal e sentou-se na varanda, observando suas galinhas ciscando. O fantasma que a assombrava não era Paulo. O fantasma era a mulher que ela fora, a mulher que vivia em função dele. E naquele encontro na farmácia, ela finalmente se despedira desse fantasma para sempre. O encontro na farmácia marcou um ponto de virada não apenas para Alzira, mas também para a forma como seus filhos a percebiam. Quando ela, de forma casual, mencionou o ocorrido durante a ligação semanal de Lúcia, a reação de sua filha foi diferente. "Mãe, e como a senhora está? Ficou muito abalada?" Lúcia perguntou, a preocupação em sua voz. "Não, minha filha. Foi estranho. Mas estou bem", Alzira respondeu com sinceridade. Ele parecia velho e cansado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Lúcia, que sempre defendera a compaixão e o perdão, pareceu processar a informação. "Sabe, mãe, o Carlos me contou que o pai ligou para ele semana passada. Pediu dinheiro emprestado." A notícia surpreendeu Alzira. Paulo sempre fora orgulhoso demais para pedir ajuda, especialmente ao filho mais velho, com quem sempre tivera uma relação competitiva. "E o Carlos emprestou?" perguntou ela. "Não, ele disse que a responsabilidade dele agora é com a senhora, e que o pai fez a escolha dele. Agora tem que arcar com as consequências", Lúcia relatou, a voz um misto de aprovação e choque com a dureza do irmão. A atitude de Carlos, antes focada em processos legais e vingança, agora se transformara em um senso de proteção pragmático por Alzira. Ele via a mãe não mais como uma vítima a ser defendida na justiça, mas como um porto seguro a ser preservado. Ele passara a visitá-la com mais frequência, não para discutir sobre o pai, mas para ajudá-la a consertar uma goteira ou para levar um saco de ração para as galinhas. As ações dele se tornaram mais importantes que suas palavras raivosas. Marcos, o filho distante, também mostrou uma mudança sutil. Ele começou a aparecer aos sábados, no final da feira, para ajudá-la a carregar as cestas vazias para casa. Nas caminhadas de volta, ele falava pouco, mas seu silêncio era companheiro, não mais ausente. Ele observava a horta de Alzira com um olhar de artista, elogiando a combinação de cores das flores do tomateiro com as folhas roxas de um pé de manjericão. "A senhora criou algo muito bonito aqui, mãe", ele disse certa vez. Vindo dele, o elogio tinha um peso enorme. Era um reconhecimento não do seu sacrifício, mas de sua criação. A dinâmica familiar, que antes girava em torno do problema de Paulo, agora se reorganizava em torno da nova vida de Alzira. Eles viam sua força, sua independência, e isso mudou a forma como se relacionavam com ela e entre si. O abandono do pai, que poderia ter fragmentado a família, de certa forma, os uniu de uma maneira nova. Eles se tornaram, de fato, os filhos de Alzira, não mais os filhos de Alzira e Paulo. Num domingo, os três apareceram para almoçar, algo que não acontecia há anos. Alzira cozinhou uma galinhada com o açafrão que colhera em seu quintal. A mesa, posta na varanda com vista para a horta, estava cheia de comida e de uma conversa leve. Eles falaram sobre o trabalho de Carlos, sobre os novos alunos de Lúcia, sobre a próxima exposição de Marcos. O nome de Paulo não foi mencionado nenhuma vez, não por ser um tabu, mas porque, naquele momento, ele simplesmente não era relevante. Enquanto servia seus filhos, Alzira os observou. Viu o respeito no olhar de Carlos, a admiração no de Lúcia e um afeto tranquilo no de Marcos. Eles não a tratavam mais com pena. Eles a viam como a matriarca, o centro de gravidade da família. A mulher que, em vez de se deixar esmagar por uma ruína, usou os escombros para construir um novo alicerce. A validação de seus filhos, que ela tanto almejara em silêncio, veio não quando ela estava no fundo do poço, mas quando ela já estava de pé, com as mãos sujas de terra e o coração em paz. Eles não a salvaram, eles apenas testemunharam sua salvação. E ao fazerem isso, encontraram seu próprio lugar ao lado dela, não mais como protetores de uma vítima,
mas como admiradores de uma sobrevivente. O outono chegou a Barbacena, tingindo as folhas das árvores de tons de amarelo e vermelho e trazendo consigo um vento frio que anunciava o inverno. Com a mudança de estação, vieram novas notícias, e desta vez elas eram mais sombrias. O círculo da história, que Paulo tentara quebrar com sua partida, começava a se fechar de forma implacável. Foi Dona Lourdes, como sempre, quem trouxe a informação, sua voz desprovida da usual excitação da fofoca e tingida por uma genuína preocupação. Alzira. O Paulo não anda nada bem, ela disse, encontrando Alzira enquanto esta varria a calçada. A mãe da Bianca me contou. Parece que a falta de ar dele voltou, e pior do que antes. Alzira parou de varrer, apoiando-se no cabo da vassoura. A notícia não a surpreendeu. A doença de Paulo era crônica. A melhora fora um período de remissão, não uma cura. Mas era inevitável que, sem os cuidados rigorosos que ela lhe proporcionava, a condição dele se deteriorasse. Dizem que a moça, a Bianca, não tem muita paciência para cuidar dele, continuou Lourdes baixando o tom. Ela é jovem, Alzira. Trabalha o dia todo na padaria, chega em casa cansada e encontra um homem doente, reclamando, precisando de ajuda. Ela não estava preparada para isso. Ninguém está, se não for por muito amor ou por muito dever. A última frase de Lourdes ficou pairando no ar. Amor e dever. Alzira conhecia bem a combinação dos dois. Nas semanas seguintes, os relatos se tornaram mais frequentes e mais graves. Paulo já não era mais visto na rua. Um vizinho da casa de Bianca comentou que ouvira o som de uma crise de tosse violenta durante a noite. Outro disse ter visto uma ambulância parada na porta deles, mas que não chegara a levá-lo. A história se repetia, mas com os personagens trocados. A jovem e vibrante Bianca agora ocupava o lugar que fora de Alzira, o de cuidadora de um doente crônico. E, ao que tudo indicava, ela estava falhando na tarefa. O fardo, que Alzira carregara por 5 anos com uma resignação quase sagrada, era pesado demais para os ombros de quem esperava romance, e não um posto de enfermagem. Lúcia ligou para a mãe, a voz carregada de conflito. Mãe, a Bianca me ligou, pelo telefone da padaria. Ela estava chorando, desesperada. Disse que não sabe o que fazer, que o pai está muito mal e se recusa a ir para o hospital. Ela me perguntou como a senhora fazia. A ironia da situação era quase literária. A mulher que a substituíra agora pedia seus conselhos, buscando o manual de instruções para cuidar do homem que ambas, de formas diferentes, tiveram em suas vidas. Alzira respirou fundo. Não havia triunfo em seu coração. Apenas um cansaço profundo e uma imensa tristeza por toda aquela situação. Diga a ela, minha filha, que não há segredo. É preciso paciência. É preciso abrir mão de si mesma. E é preciso estar preparada para não receber nada em troca, disse Alzira, as palavras saindo com a calma de quem descreve uma paisagem conhecida. Diga a ela para chamar uma ambulância, mesmo que ele não queira. Às vezes, cuidar é fazer o que o outro não tem força para decidir. Depois de desligar, Alzira foi para seu quintal. A horta de outono estava diferente. As folhas de couve eram mais escuras. Os últimos tomates amadureciam lentamente. Ela se sentou em seu banquinho e observou o movimento sereno de suas galinhas. A justiça, ela pensou, não era um raio que caía do céu para punir os culpados. Era algo mais sutil, mais orgânico. Era o resultado natural das escolhas de cada um. Paulo escolhera a promessa de uma vida fácil e excitante, mas se esquecera de que levava consigo o fardo de seu próprio corpo frágil. Bianca escolhera a aventura de um romance, mas não contara com a dura realidade da doença e da velhice. E ela, Alzira, que não escolhera nada daquilo, mas que fora forçada a encontrar um novo caminho, acabara por encontrar a paz. Não era uma questão de vingança. Era a vida, em seu curso implacável, mostrando que não se pode fugir de quem se é. Paulo era um homem doente que precisava de cuidados. E o destino, de forma irônica, o levara de volta exatamente para a mesma situação da qual ele tentara escapar, mas com uma cuidadora muito menos preparada. O círculo, de fato, estava se fechando. A notícia da internação de Paulo chegou alguns dias depois. Desta vez, a ambulância o levara. Ele estava no hospital público da cidade, na ala de doenças respiratórias.
Um lugar que Alzira conhecia tão bem quanto sua própria casa. Seus filhos a pressionaram. "A senhora não vai visitá-lo, mãe?" perguntou Lúcia, a voz embargada. "Apesar de tudo, ele ainda é o nosso pai." "Não vá, mãe. A senhora não deve nada a ele", contrapôs Carlos, com sua fúria habitual. Alzira ouviu os dois lados, mas a decisão já estava tomada em seu coração. Ela não iria, não por raiva ou por ressentimento, mas porque aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Voltar àquele hospital, aquele quarto com cheiro de desinfetante, seria como reabrir um livro que ela já terminara de ler. Em vez de ir ao hospital, ela passou a tarde em seu jardim. O dia estava ameno, com um sol pálido de outono que aquecia suavemente a pele. Ela vestiu seu avental de jardinagem, calçou suas botas de borracha e pôs as mãos na terra. Havia um canteiro novo que ela queria preparar para plantar alho e cebola, culturas que gostavam do frio que se aproximava. Enquanto cavava a terra, revolvendo o solo escuro e fértil, sua mente estava calma. Ela pensou em Paulo, deitado numa cama de hospital. Imaginou a dificuldade em sua respiração, o som do monitor cardíaco, a solidão de um quarto impessoal. E o que sentiu não foi alegria, não foi vingança, não foi nem mesmo pena. Foi uma profunda e serena distância. A história dele já não era a sua. A dor dele não lhe pertencia mais. Por anos, a respiração dele fora a sua preocupação central. Cada chiado no peito dele ecoava no dela. Agora, ela podia respirar fundo, enchendo seus próprios pulmões com o ar puro de seu quintal, perfumado com o cheiro de terra e de folhas. E seu peito estava leve. Ela se lembrou da mulher que era há 1 ano. A mulher desesperada, sentada no chão do corredor, sentindo que sua vida acabara. A mulher que se olhava no espelho com aversão. A mulher que chorava na escuridão ao lado de sua máquina de costura. Parecia uma outra pessoa, de uma outra vida. A mulher que estava ali agora, com as mãos sujas de terra e o sol no rosto, era diferente. Era uma mulher que aprendera a encontrar força em si mesma, que descobrira que o propósito não precisa vir de cuidar de outra pessoa, mas pode vir de cultivar a si mesma e ao mundo ao seu redor. Ela parou o trabalho por um momento e olhou para o que construíra. A horta viçosa, o galinheiro organizado, as roseiras que voltaram a dar flores tímidas, mas belas. Não era muito, aos olhos do mundo, mas era seu reino, um reino construído sobre as cinzas de uma vida, mas que agora era cheio de vida. Naquele momento, em meio ao silêncio de seu jardim, quebrado apenas pelo cacarejar de suas galinhas, Alzira sentiu uma paz que nunca conhecera. Não era a paz da resignação, de aceitar um destino sofrido. Era a paz da libertação, a paz de quem se encontra, de quem entende seu próprio valor, independentemente de quem esteja ao seu lado. Ela entendeu que o verdadeiro amor não era o que resistia a tudo, como ela pensara. O verdadeiro amor, especialmente o amor próprio, era o que a curava. E ela estava curada, não das cicatrizes, pois elas sempre estariam lá, como marcas no tronco de uma árvore antiga. Mas a seiva da vida voltava a correr por dentro dela, forte e vibrante. Ela não precisava do arrependimento de Paulo, não precisava de suas desculpas, não precisava de seu retorno. A felicidade dela não dependia mais dele, nem de nada que viesse dele. Dependia apenas do sol, da chuva, da terra e da força que descobrira em suas próprias mãos. Este era o seu clímax. Não um confronto barulhento, mas um momento de silêncio e clareza em seu jardim. A tempestade passara, e o que restava era a calma e a beleza de um novo amanhecer. A vida de Alzira se assentou em uma nova e gratificante rotina. Um tecido de hábitos simples que, juntos, formavam uma tapeçaria de contentamento. O sol, e não mais um alarme ou uma crise de tosse, era quem a despertava. Antes mesmo de o dia clarear por completo, ela já estava de pé. O primeiro gesto do dia era ir à cozinha, não para preparar uma dieta restritiva, mas para fazer um café forte e aromático, do jeito que ela gostava. Com a xícara florida fumegando nas mãos, ela ia para a varanda dos fundos. Ali, sentada em sua cadeira de balanço, ela assistia ao nascer do dia. Via o céu passar de um anil profundo para tons de rosa e laranja, enquanto a névoa se dissipava lentamente sobre sua horta. Era seu momento de silêncio, de gratidão. Depois do café, vinha o cuidado com os bichos. Ela abria o galinheiro,
e as 4 galinhas saíam, alvoroçadas, para o seu banquete de milho. Enquanto elas comiam, Alzira recolhia os ovos ainda mornos, uma pequena colheita diária que lhe trazia uma alegria simples. A manhã era dedicada à horta. Com seu chapéu de palha e um avental, ela capinava, regava, colhia o que estava no ponto. Conversava com suas plantas, tirava uma lagarta de uma folha de couve, amarrava um pé de tomate que crescia demais. O trabalho era constante, mas nunca um fardo. Era um diálogo com a terra. O almoço era uma celebração de seu trabalho. Uma salada com alface e tomate colhidos minutos antes, ovos frescos, uma porção de couve refogada. Comida simples, mas com um sabor que nenhum restaurante poderia igualar. O sabor do autossustento. As tardes eram mais flexíveis. Às vezes, ela tirava um cochilo na rede que armara entre o abacateiro e a parede da casa. Outras vezes, sentava-se na varanda da frente, com uma pequena bacia no colo, desfiando frango para uma torta ou limpando feijão. Era uma oportunidade para observar o movimento da rua, para trocar um aceno com um vizinho, para conversar com Dona Lourdes sobre a cerca. Ela até mesmo voltou a costurar, mas de uma forma diferente. Comprou uma maquininha simples, portátil, não para fazer concertos para fora, mas para si mesma. Fazia panos de prato com retalhos coloridos, costurava novas fronhas para seus travesseiros, ajustava um vestido antigo. Era uma costura por prazer, não por obrigação. Seus filhos continuavam a visitá-la, e essas visitas se tornaram fontes de alegria, não de preocupação. Eles traziam um bolo, um jornal, ou simplesmente a presença deles. Sentavam-se com ela na varanda, e as conversas fluíam, leves e genuínas. Ela se tornou a conselheira, a ouvinte, a rocha para a qual eles se voltavam. O centro da família havia, de fato, se solidificado nela. Às noitinhas, quando o frio da serra começava a descer, ela se recolhia, jantava cedo, assistia um pouco da novela na televisão e lia. Redescobriu o prazer dos romances de banca de jornal, as histórias de amor e superação que a transportavam para outros mundos. Ao se deitar, em sua cama arrumada, a casa estava em silêncio. Mas não era mais o silêncio oco e assustador do abandono, era um silêncio pacífico, preenchido pela certeza de um dia bem vivido e pela promessa de um novo amanhã, que seria dela, e somente dela, para moldar como quisesse. Ela soube, por meio de Lúcia, que Paulo recebera a alta do hospital e fora morar com os pais de Bianca, pois precisava de cuidados que a moça sozinha não conseguia mais dar. A história dele seguia seu curso, mas era um som distante, que não mais a alcançava. A vida de Alzira, que antes fora definida pela ausência e pelo serviço, agora era definida pela presença e pelo cultivo. A presença de si mesma em cada ato, e o cultivo de sua horta, de seus animais, de sua paz. Era uma vida pequena, aos olhos do mundo, mas para ela era imensa. Era tudo. Numa tarde ensolarada de primavera, um ano depois daquele dia que virou sua vida de cabeça para baixo, Alzira estava cuidando de suas roseiras. As mesmas roseiras que ela plantara quando se casou e que haviam se tornado selvagens e espinhentas durante os anos de abandono. Com paciência, ela as podara, adubara e cuidara. E agora, elas respondiam com uma profusão de botões e flores, um espetáculo de cores e perfumes. Enquanto cortava uma rosa vermelha, a mais bonita de todas, ela pensou em sua jornada. Pensou na dor, na raiva, na humilhação. Eram memórias reais, cicatrizes que não desapareceriam, mas elas não doíam mais ao toque. Eram apenas parte de sua história, o solo escuro e difícil de onde sua nova vida havia brotado. Ela levou a rosa para dentro e a colocou num copo com água, sobre a mesa da cozinha. O vermelho vibrante da flor contrastava com a simplicidade do ambiente, um ponto de beleza e resiliência. Alzira Pereira dos Santos, aos 75 anos, havia aprendido a lição mais dura e mais importante de sua vida. Descobriu que cuidar é, de fato, um ato de amor, mas que o primeiro e mais essencial cuidado deve ser o que dedicamos a nós mesmos. Descobriu que amor de verdade não é o que sobrevive à doença do outro, mas o que floresce na saúde da própria alma. Ela achara que tinha perdido tudo quando Paulo saiu por aquela porta.
Mas no fim das contas, foi ele quem se perdeu. Ele perdeu a companheira que o amparou, o lar que o acolheu e a dignidade de envelhecer ao lado de sua história. Ele trocou um carvalho antigo por uma trepadeira frágil, e agora, sem um muro para se apoiar, ambos estavam caídos. Alzira, ao contrário, havia se tornado o seu próprio carvalho, firme, com raízes profundas na terra que ela mesma cultivara, e com galhos que se estendiam para o sol, oferecendo flores e frutos. Ela não era mais uma vítima. Era uma sobrevivente. Não, mais do que isso. Ela era uma cultivadora. De hortas, de galinhas, de amizades, de respeito próprio. E essa, ela sabia, era a colheita mais valiosa de todas. O sol começou a se pôr, pintando o céu de Barbacena com cores de fogo. Alzira sentou-se em sua cadeira de balanço, o cheiro da rosa e do café se misturando no ar. Um sentimento de paz a preencheu. Ela estava em casa, dentro de si mesma, e não havia lugar no mundo onde preferisse estar. A história de Alzira nos lembra que, mesmo depois da mais violenta das tempestades, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer, cultivado com nossas próprias mãos. Cada vida contém uma narrativa de resiliência esperando para ser contada. Se a jornada de Alzira tocou você, deixe um like para que essa história alcance mais pessoas. E comente abaixo o que você aprendeu com a força dela. Sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo narrativas como esta, que nos inspiram a encontrar a beleza e a força nos recomeços. Obrigado por ouvir.